Dorime, interimo ad appare dorime, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema por demais importante, um tema interessantíssimo. Estaremos falando sobre riqueza. Afinal, o que é riqueza material e riqueza espiritual? Qual a importância do dinheiro? E o que Jesus quis nos dizer com a célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, essas são apenas algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre riqueza, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, professor Alexandre Nunes. Professor Alexandre, satisfação de receber no Terceiro Milênio, seja bem-vindo. Obrigado, comadre. Eu que agradeço a oportunidade de a gente mais uma vez trabalhar e divulgar o Espiritismo. Perfeito, Alexandre. Hoje vamos falar de um tema emblemático na nossa sociedade, que é a questão da riqueza. Te pergunto, o que nos fala a doutrina espírita sobre a riqueza? O tema está contido na codificação de Allan Kardec? Madeira, a doutrina espírita com relação à riqueza, só para iniciar a nossa conversa, não existe nenhuma condenação. Ela é encarada simplesmente como um instrumento de progresso que pode ou não servir para quem a detém de uma forma mais rápida ou, infelizmente, atrasar o seu desenvolvimento da maneira que ele use esta riqueza. Na codificação está contido no Livro dos Espíritos, principalmente no livro 3º das Leis Morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Ali os espíritos falam sobre esse assunto. Claro que nos outros livros da codificação também existe, mas de forma mais, que eu digo, específica nesses dois. Também existem outros livros que a gente considera sério no meio do movimento, que não são os livros da codificação, mas os livros de médiuns conhecidos, como por exemplo Chico Xavier, que tratam sobre esse tema. Para ter ideia, só como curiosidade, nós conversávamos antes aqui, tem um livro chamado Dinheiro, no Espiritismo, que foi um livro psicografado pelo Chico, pelo espírito do Emmanuel. É muito interessante, um livro bem curtinho, que ali Emmanuel fala sobre o dinheiro, e ele no início do livro ainda dá uma explicação o porquê falar desse assunto, porque parece algo estranho dentro de uma questão de um pensamento, vamos dizer, moral, de um pensamento religioso. Isso mesmo. Quem falaria disso? É importante trazer este livro e fica a recomendação, né, que os nossos telespectadores possam adquirir esse livro sobre dinheiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. Interessantíssimo, eu até já tive a oportunidade de ler. Professor Alexandre, o que é riqueza material e o que é riqueza espiritual? E a segunda pergunta, a riqueza é de Deus? Então vamos começar com a segunda pergunta. Toda a riqueza é de Deus. Nós simplesmente somos usufrutuários da riqueza que é dele. A riqueza espiritual, nós vamos entrar no tema também, mas para ficar mais definido, ela é muito mais pessoal, entre aspas, de uma aquisição a partir dessa riqueza material, do que realmente, vamos dizer, do que se detenha dessa riqueza de Deus. Mas com certeza, toda a riqueza é do Pai. Já com relação à riqueza material e espiritual, uma visão bem simples. O que seria então uma riqueza material? Imagine o nosso corpo, imagine os bens materiais, ou seja, tudo que aqui nós deixarmos na Terra após o desencarne é a riqueza material. Toda a riqueza que levarmos conosco será riqueza espiritual, ou seja, tudo de bom, tudo que serviu para o nosso progresso. Infelizmente, algumas vezes também levamos algumas tendências negativas conosco. É verdade. Não, e nos coloca muito bem, né? Tudo aqui que nós deixarmos aqui na Terra é riqueza material. É riqueza material. E a gente não leva, né, para outra vida, ou seja, não leva para o mundo dos espíritos. Não. Né? E é de Deus? É de Deus. Ficou na Terra, mas é riqueza do Pai, com certeza. É riqueza do Pai. Toda a riqueza é de Deus. Nós simplesmente a administramos. Ele nos empresta riqueza para que nós, com elas, podemos ter o progresso e ajudar também aqueles que nos estão próximos. E às vezes a gente tem aquela ideia, né? A gente é tão agarrado às coisas que a riqueza ela nos pertence. Na verdade, tudo que está aqui na Terra é de Deus. Mas há momentos que certas pessoas pensam que tudo é seu, que é o dono de tudo. Dentro desse capítulo 16, só nesse assunto da riqueza material e espiritual, por exemplo, tem a passagem do jovem rico.
que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem é muito interessante porque o jovem chega para Jesus e pergunta o que ele pode fazer para adquirir a vida eterna, já que ele afirmava que seguia todos os mandamentos da lei: honrar pai e mãe, não cometer adultério, amar o próximo como a si mesmo. Então ele pergunta, ele diz para Jesus: eu já faço tudo isso, o que mais eu devo fazer? Então Jesus diz para ele assim: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, volta e me segue. Isso. E ele fica de cabeça baixa, muito tristão, e vai embora. É muito interessante essa visão, que riqueza ele possuía. Ele achava realmente que ele possuía a riqueza material e a espiritual, porque ele dizia que seguia todas as leis. Isso. E Jesus, quando vai e diz para ele: vai, vende tudo que tu tem, dê aos pobres, vem e me segue, ele faz com que esse jovem reflita. É interessante essa passagem também, porque a gente pode pensar de uma maneira simplista: Jesus não sabia quem era ele, quem era o jovem rico. Por que razão então Jesus disse para ele: vai e vende, dá aos pobres, vem e segue-me? Se ele sabia, Jesus, que ele não o seguiria. Jesus não precisa testar ninguém, Deus não precisa testar ninguém. Jesus sabe exatamente quem somos cada um de nós. Quem precisava se reconhecer, quem precisava perceber o que realmente lhe faltava para ter a vida eterna, era o jovem. O que Jesus faz? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue. O que faltava para ele ter a vida eterna era o desprendimento da riqueza material, dos bens que possuía. Essa foi a lição que deu para ele. É interessante porque a gente, analisando de maneira simplista, Jesus não conhecia quem era ele? Isso. Claro que conhecia. Na medida que esse jovem, que eu digo, baixa a cabeça, vai embora, não aceita, que eu digo, ele é muito apegado na questão material, é que Jesus diz aos apóstolos que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só para ficar claro, o camelo seria uma espécie de bastão revestido com o couro daquele animal que era utilizado pelos habitantes daquela região. E ele, quando explicava isso para os apóstolos, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é interessante. Ele não disse que é impossível. Ele nunca disse que era impossível. Ele só disse que é mais fácil. E a gente vai entender o porquê. É mais fácil daqui a pouco. Perfeito. E aí, Alexandre, qual a importância do dinheiro? Qual a importância do dinheiro? O dinheiro é uma ferramenta, Madeira. Emmanuel, no livro Dinheiro, ele relata durante todo aquele livro, um pequeno livrinho, a importância do dinheiro. Ele diz que o dinheiro é importante, por quê? Porque o dinheiro paga o alimento a quem necessita deste alimento, como compra o remédio para o doente. Então o dinheiro ele é muito importante, é uma forma de organização social. As sociedades modernas, com a diferença de valores desse dinheiro, se nós analisarmos no tempo histórico, nós percebemos que em cada momento a matéria, a moeda teve um valor. Para ter ideia, só dando uma informação, o sal de cozinha, que hoje mal ou bem se despreza às vezes, né? É baratinho. Aquilo é a origem do nosso termo salário. Porque o soldado romano era pago com sal. Porque o sal é importante à vida. Para você ver como a moeda, o dinheiro, ele perde valor com a época que existe. E se ele perde o valor com o passar dos anos, dos séculos, que importância ele tem então realmente? Imagina quantos no passado, inclusive nós, cometemos crimes pelo dinheiro dessa época histórica que nós achávamos importante. E se a gente perceber hoje, que importância tem? Nenhuma. Mas o dinheiro é importante como uma forma de organização da sociedade. E como Emmanuel diz, ele compra o alimento ao necessitado, ele paga o remédio para o doente. Nessa parte que Jesus diz, está no Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem seria Mamon? Mamon, o significado da palavra, a palavra de origem aramaica, seria dinheiro, riqueza. Alguns dizem que esse termo Mamon seria do passado, naquela época, um pouco mais antigo, de representação de um deus filisteu. É interessante, se Jesus usou essa expressão, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon, com certeza a palavra Mamon tinha o significado de dinheiro e riqueza, claro, mas trazendo a representação desse Deus. Mas interessante, como servir não se pode servir? Quem é servidor de quem? Nós somos servidores de Deus. Se tu faz a opção de servir ao dinheiro, como servir a Deus? E uma pergunta principal, como pode o Criador servir a criatura? Deus vai nos servir, nós servimos a Deus. O dinheiro vai nos servir ou nós servimos ao dinheiro?
O dinheiro é um instrumento, o dinheiro nos serve para nós. E nesse sentido, quando serve para nós, serve para o nosso progresso e o progresso de todos que estão próximos, o progresso da sociedade. E essa então é a importância do dinheiro como uma ferramenta de progresso individual e coletivo. Sem dúvida, e a gente tem visto o quanto o dinheiro tem gerado de progresso na nossa sociedade, né? E ele sendo bem usado, né? Quantos benefícios nos traz? Traz na área da ciência, na área da medicina, ou seja, em todas as áreas, né? Tem trazendo muitos benefícios. Com certeza. Esse dinheiro como ferramenta, para ter uma ideia de quão ínfimo às vezes é o valor desse dinheiro, que uma moeda no Brasil, o nosso dinheiro, pode não valer nada em outro país. Para tu ver como ele é só uma ferramenta de organização. É verdade. Mesmo o tal dito dinheiro virtual. Imagina, Madeira, se, por exemplo, no mundo der uma pane e todos os computadores caírem. Cadê o dinheiro virtual? Acabou o dinheiro virtual, Acabou, né? Para tu ver a fragilidade de uma ferramenta que é o dinheiro, né? E a importância que muitos dão a ele, infelizmente. Professor Alexandre, o que Jesus quis nos dizer com a célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Quis Jesus dizer que o dinheiro não era de Deus? Interessante a pergunta, Madeira. Se dai a César o que é de César, parece que o dinheiro não é de Deus, né? Esse fato, essa ocasião, foi quando alguns enviados do Sinédrio foram questionar e tentar Jesus para que ele caísse em contradição e contra, vamos dizer, a força dominante naquela ocasião, que era o Império Romano. Porque existiam impostos do Império Romano, impostos do Sinédrio, da religião da época, que todos pagavam. Se você se negasse a pagar os impostos de Roma, você estaria indo contra Roma, contra César. E os judeus da Judéia, os religiosos do Sinédrio, eles tinham realmente uma aversão ao pagamento de impostos ao ocupante romano, ao opressor. Se aceitava os impostos de pagamento do templo, do Sinédrio, os pagamentos da religião, dos cultos religiosos que eram pagos para que ocorressem. Mas esse pagamento aos romanos era visto de uma forma muito ruim. Muito ruim, ainda mais pelo fato de que era o estrangeiro. Existia uma visão com relação ao estrangeiro também na Judéia muito terrível, vamos dizer assim. Por várias vezes Jesus foi questionado com relação à pureza, pois se tinha como impuro quem lidasse com os estrangeiros. Como Jesus era galileu, Nazaré era na Galileia, lá tinha muito contato com gregos, com os romanos, com pessoas vindas de outras regiões. Então se tinha que aqueles galileus eram impuros. Quando o Sinédrio manda enviados perguntar a Jesus o que se deveriam ou não pagar os impostos a César, foi quando ele pede a moeda. E diz para eles, pergunta para eles, o que está na face dessa moeda? Se não me engano era um denário. Ela é a imagem de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá, mas dê a César o que é de César não é o dinheiro não é de Deus? Sim, mas o dinheiro está sob a nossa organização, sob a nossa administração. Isso ele quer dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não acabamos de dizer que a riqueza material fica? Isso. Dai a César o que é de César. Nesse sentido, então, a riqueza é de Deus sim, mas nós somos o administrador, fiel ou infiel. No sentido desta pergunta, que tem também no livro Dinheiro, vou ler a passagem, onde Emmanuel fala da seguinte forma: doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. César a servir-nos. É isso. Perfeito. Alexandre, e quanto ao uso? Quando a riqueza ela é usada para o bem ou quando ela é usada para o mal, no caso, quanto ao seu uso? Cabe iniciar a responder essa pergunta por uma definição de algo que parece complexo. Então, nós vamos definir a partir da luz do Espiritismo. O que os Espíritos nos disseram no livro dos Espíritos. Seria a definição do que é bem e do que é mal. Isso dentro da filosofia é algo terrível, porque se vendo de uma maneira talvez simplista, o que pode ser bem para mim não é o bem para você, por exemplo. O Espiritismo também responde essa questão. Mas na pergunta 629 do livro dos Espíritos, qual a definição se pode dar da moral? Porque a definição de bem ou mal
começa com esse conceito da moral. Os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Kardec perguntou: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, primeira definição com relação ao bem, o bem de todos. Mas essa lei de Deus, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, na questão 621, os Espíritos respondem que está na consciência. Ah, mas como está na consciência? Isso é bem simples de verificar. Alguém que comete um crime contra o seu semelhante, alguém que, por exemplo, infelizmente comete o ato de matar o seu semelhante, até de roubar o semelhante, ele fica ali parado no local que fez o crime? Não. Por que ele foge? Ah, porque ele sabe que é errado. Mas quem lhe diz que é errado? Ah, a lei humana, os Espíritos já nos disseram, e todo mundo sabe, é consequência da lei de Deus. Certo. Uma visão distorcida da humanidade, de leis que são leis naturais de Deus, como, por exemplo, com relação ao direito à vida. Então, todo mundo, todos nós que cometemos crimes contra os semelhantes, seja o que for, nós sabemos que estamos errados, porque no nosso íntimo, no nosso consciente está gravada a lei de Deus. Se nós, espíritas, que os que acreditam na reencarnação, sabem que foram e retornam várias vezes, nascendo e morrendo, os momentos que nós estivemos no mundo espiritual, nas escolas, reaprendendo a reencarnar, lá não aprendemos as leis de Deus? Onde elas estão gravadas? No inconsciente. Então essa seria uma primeira concepção do que seria o certo ou errado. Mas aí vem a dúvida. Pergunta do Kardec, 632 do Livro dos Espíritos. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Sim, é natural, ele pode achar que faz o bem e não faz. Qual seria então a medida? Como é que ele saberia disso? Os Espíritos respondem, Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem e não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Não faça ao outro o que não quer que ele vos faça. Esta é a medida, então, do bem e do mal. Com relação, então, à pergunta, vamos dizer, quanto ao uso, quando a riqueza é usada para o bem ou para o mal? Simples. Te coloca no lugar do outro. Sempre no lugar do outro. Você tem a sua riqueza. Quando se fala em riqueza material, fique claro, Madeira, para quem está nos assistindo, riqueza material é tudo aquilo que nós entendamos numa importância para nós. Pode alguém, por exemplo, no sentido do dinheiro, possuir algumas centenas de reais e se achar um homem rico. Pode-se possuir milhares de reais e se achar um homem pobre. A riqueza é sempre, eu sempre tive esse ponto de vista, e me desculpe expressar a minha opinião, mas rico é aquele que acha que tem o suficiente. Então, quando se fala na riqueza material, não se está se falando naquele ser humano hoje que detém essa riqueza do Pai nas mãos, em numerário, vamos dizer, de milhares de reais, ou de muitas propriedades, ou de muitos bens. Aquele que possui algo que na visão do outro seja uma pequena riqueza, ainda é rico. Porque ele pode utilizar essa riqueza para o seu progresso e para o progresso do semelhante que se aproxima. Sem dúvida nenhuma. Então, quanto ao uso, quando a riqueza é usada para o bem ou para o mal? Quando traz benefícios a si próprio e com aqueles que você cercam, a sociedade. Aí sim, ela é sempre usada para o bem. Professor Alexandre, o que podemos entender da ideia do apego à riqueza, do desapego também da riqueza e despojar-se da riqueza? Quando se fala em riqueza, se fala em dinheiro, tem os que são apegados. E tem aqueles que são desapegados à riqueza, são desapegados ao dinheiro. E tem aqueles que são despojados. Tem aqueles que dizem assim: dinheiro mesmo é para se gastar. Eu gasto, eu não tenho problema com dinheiro. Aí fica essa reflexão para nós, né? O que podemos assim, entender do apego à riqueza, do desapego à riqueza, na questão do despojar-se da riqueza? No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dão um exemplo. Um amigo lhe empresta dinheiro. O dinheiro é seu ou é do amigo? É do amigo. Se Deus lhe emprestou a riqueza,
lhe emprestou os bens materiais para que você utilizasse ele de uma forma que tenha progresso pessoal e auxilie o progresso coletivo, esse dinheiro, essa riqueza, não é sua, não lhe pertence. Aí nessa visão então do não lhe pertence, apego à riqueza. O apego existe? Claro que existe o apego. Já começa do apego de algo que não lhe pertence. É fato. É fato. Mas vamos então do ponto de vista desse apego aos bens terrenos. Aí tem um limite. O limite que nós temos na vida relacionado a várias atividades. Qual o limite? O limite dos excessos. Todo excesso, seja ele qual for, ele não é salutar para nós. O excesso, alimentação, o excesso nos vícios, o excesso até em algo que nós, por exemplo, podemos achar salutar, o trabalho. O trabalho tem limite. Tem. Existe o limite do trabalho, está lá na lei do trabalho, em livro dos Espíritos. Então, todo excesso não é salutar. Então, essas 3 ideias, o apego da riqueza, desapego da riqueza e despojar-se dela, tem esse limitador. Verifique sempre essa questão do excesso. O apego desenfreado à riqueza, ela não é, que eu digo, positiva, visto que, como nós já conversamos até agora, ela tem que servir para o teu progresso e o progresso coletivo. Se você se apega demais a algo, no sentido, essa riqueza, essa moeda, esses bens, que vantagem tem para o semelhante? Que vantagem tem para você? Ela não lhe serviu de uma fonte de progresso. Jesus nos dizia, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Isso mesmo. Se você entesoura o teu tesouro em terra, no chão, se você guarda no banco, se você guarda em casa, se você acumula e não utiliza isso para o bem comum, que tipo de apego é esse? É um apego prejudicial a você, ao seu progresso. Esse apego da riqueza aqui, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Então, esse apego exacerbado por essa riqueza, pelo dinheiro, pelos bens materiais, ele não é salutar. Mas aí vem então a segunda questão. E o desapego à riqueza? Se o apego esse é ruim, então o desapego é que deve ser, né? A gente deve se desprender da riqueza e não ter apego nenhum a ela. Também não. A riqueza não é do amigo? Ela não lhe pertence. A riqueza pertence a Deus. Como é que você vai tratar com excesso de desapego algo que nem lhe pertence, que você tem que administrar? É os que dizem, eu nem dou bola para dinheiro, não dou bola para riqueza. Não. Alguns também dizem no sentido, mas foi com o meu esforço, com o meu trabalho. Ótimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem, que bom, tu tem muito mais mérito em utilizar essa riqueza que tu adquiriu com o teu esforço, com o teu trabalho, no auxílio ao próximo, do que aquele que ganhou a riqueza de mão beijada, por exemplo. Numa questão de uma herança. Certo. Até eles falam, a herança então, como se vê nesse caso? Porque a herança muitas vezes pode ter sido adquirida à custa de muito sofrimento no passado. Muito bem, se Deus colocou a herança nas nossas mãos, ela tem uma finalidade, muitas vezes é restituir o prejuízo que foi causado a outro, porque nós fomos e voltamos, né? Quantas vezes? Também aí, não ter apego, nem essa riqueza fruto de uma herança. Mas a herança então eu vou gastar, afinal, não tive esforço nenhum. Também não é assim. Você tem uma responsabilidade com algo que não lhe pertence, com essa riqueza que é de Deus. Esse desapego, então, de novo, sem nenhum acesso. Você não pode estar apegado, mas você também não pode ter um desapego, como tu mesmo disse, de eu vou gastar porque foi fácil adquirir. Não é assim. Já então, mas despojar-se da riqueza é igual ao desapego? Não. Despojar-se é diferente do desapego. Despojar-se é aquele que teve nas suas mãos a riqueza, o bem material, algo que poderia servir de progresso a todos, e resolveu abdicar dela. Eu recebi uma herança, eu conquistei uma fortuna com o meu trabalho, eu cheguei a uma idade, vamos dizer, que eu na minha opinião, não preciso trabalhar mais e não quero essa riqueza porque eu sei a responsabilidade que ela me traz. E eu chego, pego essa riqueza e jogo fora, praticamente. Ou seja, eu doei toda a riqueza. Ótimo.
mas você fez algo no sentido de despojar-se da riqueza que você tinha responsabilidade de trabalhar com ela. Você não poderia despojar-se dela, porque assim é fácil, né, Madeira? Te dão, vamos dizer, nós conseguimos um dinheiro substancial, sabendo da responsabilidade que temos que administrar aquele capital para gerar a riqueza coletiva. Só que é muito mais fácil, entre aspas, não ter esse trabalho, né? Não quero para mim, pode pegar, eu sou simples, humilde nesse sentido. Não vou citar exemplos de pessoas, e existe, você pode procurar na nossa história, de muitas pessoas que se despojaram da riqueza. Deram a sua responsabilidade para outras. Esse dinheiro foi bem utilizado em instituições, seja ela A, B ou C? Provavelmente sim. Ela serviu para algo nessas instituições? Serviu, porque o dinheiro é de Deus. Ele sempre será usado por alguém. Agora, quem tinha a responsabilidade de usar, se despojou dele. E nesse sentido é que vai assumir a responsabilidade por ter feito isso. Perfeito. Professor Alexandre, a desigualdade social se justifica na desigualdade da riqueza? Existe igualdade na riqueza? Para que se responda essa pergunta, vamos partir da questão 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Os Espíritos nos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol ou luz brilha para todos? Anunciais assim uma verdade. Então, para Deus, nós todos somos iguais. Já a desigualdade de riqueza, a desigualdade social. O que seria desigualdade de riqueza? O porquê que aquele irmão nasceu no seio de uma família rica, com posses, com dinheiro, com capital, e aquele outro irmão nasceu na condição de miséria numa família mais simples, mais humilde. Isso seria a igualdade de Deus? Cadê a justiça aí? E essa desigualdade social se justificaria pela desigualdade da riqueza? Afinal, se ele nasceu na riqueza e ele nasceu na pobreza, quando ele tiver a oportunidade, a partir do seu desenvolvimento, do seu crescimento, do seu estudo, ele poderá usar essa riqueza para diminuir essa desigualdade social? Poderá. Então, a desigualdade social não se justifica pela desigualdade das riquezas, mas sim pelo que nós fazemos, de novo, com o que não nos pertence. Porque o ser humano, o detentor de uma riqueza, seja ela material ou espiritual, que nós nem citamos, acho que daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, ele tem a obrigação de fazer que aquilo sirva para o seu desenvolvimento e ajudar no desenvolvimento comum. Então, a desigualdade da riqueza não justifica a desigualdade social. Até nesse sentido, Kardec faz várias perguntas e insiste com os espíritos. Tem algumas vezes no Livro dos Espíritos que até os espíritos são enfáticos em responder a Kardec, porque ele questiona várias vezes o mesmo ponto. Aqui parece ser um desses momentos, mas os espíritos responderam e não foram enfáticos com Kardec no sentido de que eles já haviam respondido. Por exemplo, Kardec pergunta na questão 808: a desigualdade das riquezas não se originará da faculdade em virtude da qual um dispõe de mais meios de adquirir bens do que outros? Os espíritos respondem sim e não. Por quê? Porque alguns de nós são mais antigos que outros, né? Alguns chegaram primeiro, nasceram primeiro no planeta, mas isso não é uma desvantagem que Deus criou, não. Porque cabe ao que tem mais conhecimento e mais capacidade auxiliar aquele que está na caminhada, né? Então toda a lei de Deus é justa, mas a desigualdade da riqueza não justifica a desigualdade social. E a riqueza e a pobreza são provas? No Livro dos Espíritos, na questão 815, os espíritos dizem que são provas. São provas aqui, ó. Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Tanto uma quanto a outra, os espíritos respondem. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Tá, mas de novo, um irmão nasce rico e um nasce pobre. Fique algo bem claro. Todos aqueles que possuem a capacidade de escolha, pelos seus méritos, pelos seus estudos no mundo espiritual, pelas suas experiências na Terra, quando retornam, escolheram as suas tarefas, as suas missões. Já suas provas, missões, isso, desculpe o termo, suas provas. Existem situações em que podem não escolher?
Existem, mas são guiados pelos espíritos superiores, então cada um está no lugar que realmente tem que estar. A situação de pobreza hoje na Terra, que existe, que é visível, a situação de miséria, infelizmente, de seres humanos passando fome, necessidades, é consequência de uma lei de Deus? Não. É fruto do egoísmo do homem para com o homem. Simplesmente porque os espíritos respondem também, porque Kardec torna a perguntar para eles, e a Terra produz o suficiente para todos? Os espíritos dizem, é bem claro, a Terra produz o suficiente para todos, sim. Infelizmente, que alguns homens utilizam para o supérfluo. É supérfluo. Nas guerras que a gente vê a toda hora. Sabem, por exemplo, quanto custa um míssil que foi jogado para matar seres humanos num conflito? Os milhares, milhões de dólares que custa um míssil daquele? Quanta fome, quanta doença eliminaria no mundo? Mas os homens ainda preferem, em alguns casos, a morte. Verdade. Professor Alexandre, assim gostaríamos de ficar contigo falando desse tema fantástico, um tema interessante sobre a riqueza, nos chama muita atenção a gente fazer as nossas reflexões a respeito dessa temática, mas por um momento queremos assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo esclarecimentos a respeito deste tema importantíssimo que é sobre a riqueza e falar sobre o dinheiro. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Madeira, a oportunidade. Imagina, a gente que agradece, o Terceiro Milênio vai ficando por aqui e nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.